Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui com a nossa live, nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 10 de março, quarta-feira, e fazemos o nosso estudo às quartas e aos domingos. Então, vamos seguir com o nosso estudo. Entramos ligeiramente atrasados hoje, corre, acabei de chegar do trabalho, acabei de chegar do escritório, então foi a conta de chegar e sentar aqui para a gente conversar um pouco. Na live passada, nós conversamos o tópico, sobre a infância. É o tópico que está no livro 2º do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Então já estamos estudando esse capítulo 7 há algumas lives, e a última, domingo, nós conversamos sobre algumas questões do tópico ou do subtópico infância. E nesse subtópico infância, nós falamos da questão 379, falamos da questão 380, falamos da questão 382, 383, e nessa questão 383, nós ficamos um tempinho a mais. Nós ficamos aqui analisando o livro, a questão 109 do livro Consolador. Falamos da questão 189, também do Livro dos Espíritos, por sugestão de vocês, falando da questão 190, falei da Revista Espírita de junho de 1966, que trata aqui dessas questões do período, da importância do período da infância para o espírito, a importância do período da infância corporal para o espírito, a importância do espírito passar, vamos falar de outra forma, a importância do espírito passar pelo estado de infância. E aqui estudamos e vimos que o espírito está mais aberto para as impressões que ele recebe. É a forma que os espíritos dizem aqui, mais acessível às impressões que recebe. E falamos então, olhando a questão 109, o aspecto dessa fase, desse período de adaptação que o espírito, pelo qual o espírito passa. E aí falamos que hoje conversaríamos sobre a questão 385, que é uma questão um pouco maior em termos de resposta, e é uma questão que vem dando sequência a essa questão da infância. Porque aqui na questão 383, conversamos sobre essa importância do período da infância. Só que aqui, encarnados, nós passamos por vários períodos. A infância, a adolescência, a juventude, por assim dizer, a adolescência, a juventude, e a fase adulta, ou a madureza, como alguns gostam de chamar, a fase adulta. Então, nesse sentido, Kardec faz uma pergunta muito interessante, porque ele parte dessa questão 383, partindo do princípio que a infância é uma fase de oportunidade para o espírito aprender. Então, na questão 385, ele pergunta: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Paremos e observemos a profundidade dessa pergunta, a extensão dessa pergunta. Pensemos nela, pensemos. Kardec aqui está perguntando por que a pessoa, num determinado momento da vida, na sua fase encarnada, mais precisamente
ali no período da adolescência para a juventude, saindo da adolescência, ele pergunta por que muitas pessoas modificam, qual a razão para essas pessoas modificarem o caráter. Ela quer dizer que na fase da infância, naquele período da adolescência, início, a pessoa é dócil, uma criança dócil, amável. Então ele pergunta por que opera uma mudança muitas vezes em muitas pessoas, mais especificamente nesse período saindo da adolescência. É essa pergunta que Kardec faz. É algo que hoje nós dizemos muito hoje se diz desse período, dessa fase da adolescência, dessa fase da juventude, por assim dizer. E Kardec já foi trazer esse questionamento aos espíritos. Ele foi levar, ou ele levou aos espíritos essa pergunta, que é uma pergunta cuja característica continua existindo, o motivo da pergunta, o mote da pergunta continua existindo. Por que há essa mudança de perfis, de características? E os espíritos vão trazer uma resposta pelo prisma do espírito. Aí é que é interessante. É uma resposta que os espíritos trazem colocando a realidade espiritual. Colocando a realidade espiritual. Não somente as questões sociológicas, as questões culturais, as questões antropológicas. Os espíritos trazem uma visão espiritual. Eles trazem aquela ideia, seguindo da questão 383, eles trazem aquela ideia de que é um espírito antigo que está encarnando e passando por uma fase. Olha que coisa interessante. A visão deles é pelo aspecto espiritual. E aqui a Alves de Souza faz uma observação interessante. Ela diz aqui, a Flávia, ela diz as questões hormonais também, a Ana Celi fala da mesma forma. Correto? As questões hormonais do corpo, mas associadas, ou um corpo que está sendo, por assim dizer, ocupado, trabalhado por um espírito. E que tem uma história, esse espírito. Porque as revoluções hormonais, por assim dizer, são as mesmas para todos. E nem todos mudam o caráter. Perceberam? Perceberam que as questões hormonais, sociológicas, antropológicas, filosóficas, são fatores importantíssimos. Mas a essência é o espírito encarnado. É esse o prisma pelo qual os espíritos observam essa pergunta. Perceberam? Então vejamos como eles vão responder essa pergunta. Qual pergunta? Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que se modifica? Prestemos atenção nessa última frase da pergunta. É o espírito que se modifica? E a resposta? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual ele era. Primeira frase da resposta. Primeira fase da resposta. É o espírito que se modifica? Olha a resposta. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual ele era. Olha que coisa interessante. Porque a questão 383 foi dito que nessa fase, nesse período, o espírito nesse período é mais acessível às impressões que recebe. Por quê? Porque ele não consegue se mostrar como ele realmente é. Ele não consegue exercer na plenitude a sua característica psicológica, por assim dizer. Por assim dizer. Só para fins didáticos usei esse termo psicológico. Por quê? O corpo não está em movimento, não está em condições, não permite, porque está ainda em desenvolvimento. Aí as revoluções hormonais,
as revoluções fisiológicas, por assim dizer, corporais. Vou usar o termo corporal, porque eu não sou da área da ciência médica, da ciência anatômica, da anatomia, então da fisiologia, da endocrinologia, eu não sou dessa área. Então eu vou usar um termo bem simples, um termo nosso, coloquial. Questões corporais. As questões do corpo físico. Esse movimento do corpo físico, essas transformações, se é que eu posso usar a palavra transformação, talvez não seria bem adequada, mas essas movimentações, desculpe usar os termos mais coloquiais possíveis, ou que eu consigo usar, essas modificações, essas mudanças, essas revoluções fazem com que o espírito possa se mostrar, possa retomar sua natureza. O Fábio está sugerindo aqui, indicando, né, as questões fisiológicas, sim, faz com que, permite, não é faz com que, desculpe, permite que o espírito comece a se mostrar. Não com lembranças do passado, porque há o véu do esquecimento, mas com as suas características, com o seu perfil, com a sua personalidade, melhor dizendo. Com a sua personalidade. Na fase da infância, a personalidade do espírito está obnubilada pelo não desenvolvimento fisiológico, corporal, por assim dizer. Que Emmanuel nos fala brilhantemente na questão 109 do livro Consolador, que já falamos na última live. A criança, ela mostra, ou melhor dizendo, ela dá indicativos. Naquele momento da infância, o espírito dá indicativos. Mas ele, da sua índole, como diz a Lâmia, da sua índole, mas não se mostra. Está limitado. Então, nessa fase, por essas mudanças todas que nós conhecemos da estrutura fisiológica, o espírito consegue imprimir sua personalidade. Olha que isso aqui é só a primeira frase, hein? É só a primeira fase da resposta. É uma resposta que tem quase 2 páginas. Por isso eu disse que nós ficaríamos hoje só por conta dessa questão. Uma resposta que tem quase 2 páginas. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual ele era. E segue. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Olha que frase. Olha a segunda frase. Essas 2 primeiras frases. Olhemos agora a segunda frase. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Olha que interessante. Por que segredos? Não é segredos no sentido estrito. É que nós não sabemos o passado desse espírito. Porque esse espírito, ele não foi criado naquele momento da gestação, da fecundação. Não. Esse espírito já existe, ou já existia, e já existia há tempos. E tem o seu passado inteiro. A personalidade que nós aqui mostramos é o resultado da nossa evolução. Eu sou hoje, vocês são hoje o resultado de todo o processo evolutivo. Percebemos isso? Ou percebamos isso? Nós, hoje, aqui, encarnados, nessa hora, nós aqui somos a nossa vida. O resultado da nossa vida, o resultado da nossa evolução. Perceberam? Por isso que na fase da infância, eles usam o termo aqui, não sabem os segredos que escondem,
não está forte essa demonstração. São apenas fulcros indicativos. Hoje, nós precisamos lembrar, somos imortais, mas precisamos lembrar, temos um passado, não é só olhar para frente, não. Não é só olhar de proa, temos olhar de popa. Nessa embarcação chamada vida, nós muitas vezes olhamos a proa, o que está à frente. Não olhamos a popa, o que está atrás. Não olhamos o vento de popa, olhamos o vento de proa. Então, é preciso que nós olhemos a criança como criança numa estrutura encarnada, mas o espírito encarnado tem, como a Naceli diz aqui, um longo passado. Um longo passado. Esse é o aspecto. Nós somos nós. O que eu sou hoje não foi construído hoje. O que eu sou hoje é o construído ao longo da minha encarnação. Das minhas encarnações, desculpe, da minha vida. Porque a minha vida e a vida de vocês não começaram, a minha vida não começou, a vida de vocês as vidas de vocês não começaram no berço. É isso que está aqui. Duas frases. E já se foram 20 minutos. Simão, você fala muito, você fica andando em círculo. Não fico. Eu fico batendo na tecla até ela imprimir a sua tinta no papel, vamos dizer assim. Isso é fundamental. Sem esse conceito, nós não conseguimos entender a personalidade. Não conseguimos. Mesmo na fase da infância, ela não está apartada das suas reminiscências. Conforme falamos ontem, isso quem nos fala é o Espírito Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar, que falamos na última live, não ontem, na última live, domingo. Mesmo estando temporariamente nessa fase infantil, o Espírito não está apartado das suas reminiscências. O seu passado lhe visita. De tempo em tempo, na fase da infância. Mas depois desse período, nesse período aqui tratado da questão 385, é mais, eu diria, as visitas são mais frequentes, as visitas do passado são mais frequentes. E vai demonstrando a personalidade. Sigamos. Não sabeis o que elas são, elas quem? As crianças. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Desculpe ficar na frase, mas é uma frase forte, é uma frase profunda. É uma frase profunda. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Olha a linearidade, essa linearidade que foi colocada. Não sabeis o que elas são, o que foram e o que serão. Contudo, as amais e as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica aos seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. Agora os Espíritos vão dando um outro direcionamento para explicar o porquê da infância, o porquê desse período, mais uma vez.
apesar de não sabermos o passado, apesar de sabermos que é um espírito apartado de nós mesmos, apesar de não sabermos o que elas são, o que foram, o que serão, vem essa frase: contudo as amais e as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos. Como se fossem parcelas de vós mesmos. Como que os espíritos aceitando esse sentimento nosso de falar, é parte de mim. Como dizem as mães, saiu de mim. Elas gostam de dizer isso para os filhos, né? Gostam de dizer assim, você saiu de mim. Sim, saiu por, não de. Em tese, eu digo de ou por, saiu por meio, mas não foi originada. Mas eles aceitam isso, como que didaticamente eles aceitam isso, os espíritos aceitam essa fala, mas eles aceitam-na didaticamente para desenvolver o raciocínio, concordando plenamente. Vejam, contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica aos seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. Vejam, olha como os espíritos aceitam. Dizem, é assim mesmo. E vão dizer agora, e precisa ser assim. Olha que interessante. Eles vão explicar agora. Essa resposta, gente, ela é grande, mas ela é muito bem montada, ela é muito bem trabalhada pelos espíritos, ela foi muito bem dada, ela foi construída. Vejam o que eles dizem agora. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Perguntam eles. Não, pois é isso que vou vos explicar. Olha que legal esse espírito falando. Voltemos. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Você olha a criancinha, tem a ternura. A criança, ela exprime ternura. Não é assim? Não é assim? Um bebezinho exprime uma ternura. Ele está dizendo, de onde vem isso? Sabeis? Ele diz aqui o Espírito, sabeis? Ele diz, não, vós não sabeis. Pois é isso que vou vos explicar. E aí agora eles começam a explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Olha, gente, olha que coisa isso aqui. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Imagina se a criança já tivesse a cara de adulto. A severidade é maior, não é? A severidade, a gente trata um adulto ali, severo. Quando é criança, você usa diminutivos. Fala, o filho está adulto, você fala, oi filho. Está criancinha, você fala, oi filhinho. Filhinha. Que gracinha, belezinha. Tudo no diminutivo, não é assim? Tudo diminutivo, no diminutivo. Pequenininha, boazinha, alegrinha. Veja, tudo no diminutivo. É isso que eles estão dizendo. Para que não houvesse uma severidade, dá a elas essa aparência infantil, essa aparência de inocência. Eu não vi a matéria, eu só vi uma postagem, hoje, olhando lá o celular, eu vi uma postagem no Facebook, falando assim, que uma criança já tinha quebrado 3 televisões.
Criança já havia quebrado 3 televisões. E aí mostra, e tá lá a fotinha da criança pequenininha, de fraldas, suja de chocolate. Aí você olha e fala assim, que absurdo quebrar 3 televisões. Você fala que é a criancinha, fala, não, uma coisinha mais linda. É esse o sentido que os Espíritos estão colocando aqui. Atenua. As nossas reações ficam atenuadas por causa dessa aparente inocência. Aparente, que eu quero dizer, a inocência visível, percebida ali. Porque não estamos falando do espírito agora, aqui os espíritos estão falando da estrutura, daquele jeito de criança. Não temos mais paciência, cordialidade, bondade para lidar com as crianças do que com os adultos. É esse o ponto que eles estão colocando. E olha o que eles continuam. Mesmo uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência dos seus atos. A gente diz assim, é coisa de criança, deixa. Não, deixa. Mesmo uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inocência dos seus atos. Agora eles vão construindo. É belíssimo. Eles vão construindo a resposta. Aí dizem assim, essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Ou seja, essa imagem dócil, educada, serena da criança é o que deveria ser o espírito. Mas o que ele é, nós não sabemos ainda. E quando chega esse período da pós-adolescência, é que ele vai se mostrando como ele é. Perfeita, não é? Perfeito o raciocínio dos espíritos, perfeita a resposta dos espíritos. Pelo menos eu vejo aqui, olho aqui com um olhar assim, que eles estão explicando a finalidade, a etapa, e dizendo, olha, essa inocência, ela não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, ou seja, antes de encarnar. Antes de encarnar, olha, não era dessa docilidade toda não, hein? E essa docilidade permite também que nós trabalhemos com uma educação mais profunda, com um ensino mais profundo. E agora, e dizem, se elas não são o que deveriam ser, ou seja, se o espírito aqui encarnado, quando retoma, não é o que deveria ser, a responsabilidade é dele, em parte. Depois nós veremos à frente. Em parte, que eles estão decompondo a resposta. Mas não é somente por elas, pelas crianças, que Deus lhe deu esse aspecto. Foi também, e principalmente, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Olha que coisa interessante. Olha que interessante. Mas não é somente por elas que Deus lhe deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. O que eles estão dizendo? A segurança da criança, dessa fragilidade, desse período tão terno para os espíritos, advém a segurança do amor. E amar esse ser com essa aparência é mais prático, mais útil, muito mais útil. Muito mais útil. E esse amor, olha o que eles escrevem agora, e esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável,
Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Dos mais, vou grifar aqui porque essa não tinha grifado ainda, dos mais delicados cuidados. Mostrando que a arte da educação é delicada, é com delicadeza. Então o que estão dizendo os espíritos aqui? Se tivessem um aspecto, se as crianças tivessem, à primeira vista, um caráter intratável, que dizem aqui, dizem os espíritos, intratável, áspero, esse amor precisava ser mais trabalhado. Precisaria ser mais trabalhado. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhe foram dispensadas, durante 15 anos ou 20 anos, dizem aqui, durante 15 ou 20 anos, porque a pergunta é saindo da adolescência, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Olha a frase. Esse caráter conserva-se bom, se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Tá ficando clara essa resposta, não tá? Desculpe, eu não estou lendo aqui os comentários, menos do que eu lia antes. Estou lendo, mas menos do que eu leio normalmente. É porque a pergunta aqui, ela demanda uma atenção e raciocínio, e ela é maior. Então desculpe-me por eu não estar lendo com a frequência que eu leio sempre os comentários que vocês fazem. E até mesmo as perguntas. Aqui eles estão dizendo, à medida que a criança vai crescendo, 15, 20 anos, é como se dissesse, olha, você vai ter que trabalhar por si mesmo. E aí vai mudando. Eles vão se mostrando como são os espíritos, da forma que eram. Óbvio que todo esse período da infância, veremos à frente, todo esse período da infância, os pais estão ensinando, educando, estão trazendo ensinos bons. Estão trazendo ensinos bons que vão se contrapor àquela personalidade talvez ruim do passado. É como se trouxesse do passado 5 sinais negativos e durante a infância, o período, foi ensinado 10 positivos. Quando retoma essa natureza, ela é positiva, porque é o saldo. Mas se traz 5 negativos e não são ensinados mais do que 5 positivos, é o saldo, a personalidade está ainda negativamente afetada. E segue. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Essa frase aqui, os espíritos estão dizendo, em outras palavras, estão dizendo, desarmem das teorias terrenas, deixem de lado um pouco essas teorias terrenas, abram, os espíritos dizendo, em outras palavras, abramos a nossa mente, que vamos perceber que a explicação é facilmente concebida, é facilmente concebida. Olha que coisa interessante. É facilmente concebida. Eles estão dizendo, olha, com essa explicação que eles deram, né? Imagina o Espírito dizendo assim, olha, essa explicação que eu dei é muito fácil. Os Espíritos dizendo, em outras palavras é isso, vejam. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, a explicação é facilmente concebida. Ou seja, dá para entender direitinho por que tem a infância, por que tem essa mudança de caráter, de comportamento, de perfil. Eles estão dizendo isso, olha, se a gente tiver boa vontade, coração aberto,
Por que coração aberto? Porque está falando dos nossos filhos. Perceberam? Estão dizendo que eles não são nossos, eles são espíritos próprios. Então por isso usa aqui, tem um coração puro, ou seja, perceber isso. E aqui, volto ao poeta libanês, Khalil Gibran, volto ao pensamento dele, lá no livro O Profeta: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Vejam, é esse o sentido que os Espíritos estão querendo dar aqui, dizendo, olha, o filho, eles aceitam, aqui no início, eles aceitam que, como se fossem parcelas de vós mesmos, mas ao mesmo tempo estão dizendo, são espíritos apartados, eles não vieram de ninguém, vieram deles mesmos, ou seja, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso eles dizem aqui, quando se tem o coração puro, é nesse sentido. Para perceber, olha, estamos falando, é sim, meu filho, mas é um espírito que não fui eu quem gerei. Ok? E segue. Com efeito, aqui desculpe, o Fábio traz aqui uma definição de Kardec. Essa fala aqui é da fase professor Rivaio ainda. Ele diz, a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude, abafar o dos vícios. A educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades físicas, morais e intelectuais. Essa é a frase de Kardec. Está lá no livro Textos Pedagógicos, no Plano de Educação Pública Francesa, que ele escreveu em 1828. Algo assim belíssimo. Belíssimo. Ele escreveu essa obra quando ele tinha 24 anos. Quando ele tinha 24 anos, ele escreveu essa obra, esse plano para a educação pública. E lá ele foi dizer, isso que o Fábio Davidson colocou aqui muito bem, a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os dos vícios. Olha que coisa bonita. É a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e do vício. E abafar o dos vícios, desculpe. E ele fala, a educação consiste no desenvolvimento simultâneo, ao mesmo tempo, das faculdades físicas, morais e intelectuais. A Rosa diz aqui, tem um livro também muito bom, Nossos Filhos São Espíritos, sim, do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, belíssimo livro. Hermínio Correia de Miranda, belíssimo livro. Professor Rivaio é o mesmo Kardec, só para deixar claro. Kardec é um codinome, né, um apelido, vamos dizer assim, um nome que professor Rivaio utilizou para ele. Para que ele não continuasse usando o nome Rivaio, que era muito conhecido, usou Allan Kardec por ser um nome desconhecido, por sugestão, aliás, não sugestão, por informação do espírito Zéfiro, que disse a professor Rivaio que numa das suas encarnações na Gália, ele havia sido um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Então o professor Rivaio adotou esse nome Allan Kardec a partir dessa informação, ou seja, ele usou o nome que ele já tinha usado em outra encarnação. Só para deixar explicado. Fábio, obrigado por ter lembrado essa definição de Kardec. Muito boa. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos. Aqui o Espírito está dizendo, é certo que pode se perguntar isso. Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus quis? Isto é, passando pela peneira da infância.
Eles estão dizendo o seguinte: o espírito que aqui chega traz hábitos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, vem de um mundo diferente, não quer dizer necessariamente orbes, vem de um mundo, ou seja, quando a gente diz você é do outro mundo, né, em que sentido? Você tem outra característica, tem outra maneira. Então os espíritos colocam, como é que poderia ser diferente, ou seja, não tem infância, como é que ele ia se adaptar para essa nova realidade, se não tivesse um período de adaptação? Se não houvesse a infância para ele se adaptar. Mostrando então o que está na questão 383. O período onde o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Impressões que recebe, ou seja, os ensinos que ele recebe. É esse o aspecto. E seguem. Nessa encarnação, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. Aí sim estão falando até mesmo de outros orbes. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância, entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora, o vosso pensamento. Então eles estão dizendo, olha, a infância é para tudo isso, para essa adaptação, para esse momento de adaptação. A infância, olha agora o último parágrafo, o penúltimo parágrafo. A infância tem outra finalidade. Também, veja, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Olha essa frase, olhemos essa frase. A infância ainda tem outra utilidade. E aqui eles fazem uma constatação. Os espíritos olhemos o termo, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Essa frase aqui, gente, ela joga por terra aquelas ideias que as pessoas colocam assim: a gente nasce para pagar os erros. Não, a gente nasce para pagar os pecados, muitos dizem. Não, nascer aqui na terra é punição, é para sofrer. O que os espíritos estão dizendo aqui? Olha o que eles estão dizendo, não sou eu. Eu estou reproduzindo ipsis verbis o que eles falaram. Ou ipsis literis, o que está escrito. Literalmente. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Ninguém encarna para sofrer, ninguém encarna para pagar, encarna para crescer, encarna para evoluir, encarna para se melhorar. E isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Não só aqui nessa frase. Isso está na questão 132 também. Ou seja, reencarnar. Reencarnar é uma bênção. Reencarnar é uma bênção. Não é um descuido de Deus, não é um desvio de rota, não é para punição, não é para sofrer, não é para pagar,
é para aprender e crescer. Esse é o objetivo. Lerei essa frase quantas vezes forem necessárias. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Questão 132. Que eu sempre digo para associá-la à questão 230 do Livro dos Espíritos. Sigamos. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Ou seja, em outra finalidade, em outras palavras, nós que estamos aqui somos responsáveis por educar aqueles que chegam. Os pais somos os responsáveis. Por isso eu disse aqui atrás, quando disse que é unicamente sobre eles que recai a punição, quando eu li o parágrafo, eu disse, espere um pouco que lá na frente vai ter um fator mitigador. Um fator mitigador. Chamando a atenção para esse aspecto que os pais podem contribuir muito para a mudança do rumo da vida dos filhos. Porque segue a frase. É quando se pode reformar o caráter. É quando se pode reformar o caráter. Quando? Quando onde? Infância. Olha o primeiro item da frase. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Fábio, se você puder novamente, coloca aquela definição de Kardec para a educação, por gentileza. A educação é a arte de formar o ser humano, o homem, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os dos vícios. Se puder colocar de novo, Fábio, por favor, para chamar essa atenção. Veja como antes mesmo de os espíritos começarem com Kardec, conversarem com ele com 28 anos, já estava pensando nisso, já estava dizendo a educação é uma arte de formação, não necessariamente de informação. É uma arte de formação. A educação é a arte de formar o ser humano. Está aqui Fábio colocando. De fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os dos vícios. E o que está escrito aqui? É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão que responder. Essa pergunta tinha que ser única para a gente trabalhar hoje. Perceberam por que eu deixei uma live inteira para falar só dessa pergunta? Dessa questão? Cláudia está dizendo, onde encontra essa frase? Na minha tradução é o penúltimo parágrafo da resposta. Lógico, dependendo das traduções, vão mudando aqui algumas coisinhas sem mudar o sentido. Mas é o penúltimo parágrafo? Vou ler o parágrafo. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Em outras palavras, poderemos ser perguntados, que fizestes vós dos filhos que nós vos confiamos? É aqui. E encerra a pergunta. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável. Olha aqui. É por isso que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. E fecham a questão. Debrucem nessa questão de novo, gente. Leiam a questão de novo. Leiam, marquem essa questão. Marquem os pontos dessa questão.
A Lâmia sugeriu aqui que olhasse a questão 582 e 583 também do Livro dos Espíritos para esse parágrafo, o último que nós lemos, para esse parágrafo. Vejam como os Espíritos nos deram uma aula sobre a importância da infância, sobre a importância da educação no lar. A importância da educação no lar. Aqui eu vou anotar essa partezinha dos pais, questão 110 do Livro Consolador. Deixa eu pegar o livro aqui, um momentinho só. Fica num instante mais fácil aqui. Vamos lá na questão 110 do Livro Consolador. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Se afasta um milímetro que seja do que disseram os Espíritos aqui em Kardec? Não. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, o ser humano. Aqui é a linguagem da década de 40, né? Esse livro foi escrito em 1945. Vejam, é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Questão 110 do Livro Consolador, que o Fábio Davidson reproduziu aqui também. É essa a conversa de hoje, né? Desculpe-me pelo meu limitado conhecimento, limitados argumentos. Eu fiz a leitura do que estava aqui e uma ligeira observação. E deixo a sugestão para que vocês leiam de novo em casa, aí em casa. Leiam de novo. Parágrafo por parágrafo, ou parágrafo a parágrafo. Grifem. Porque aqui, nessa questão 385, nós temos uma alavanca promotora da educação. Quando nós enxergarmos que que dentro de um corpo físico, tem um espírito, e educarmos o espírito, aí sim, fala de Kardec, a educação se transformará na maior alavanca, será uma alavanca para o progresso. Aí já fala de Kardec. A educação bem compreendida será uma alavanca quando descobrirmos que dentro de um corpo tem um espírito e educarmos o espírito. Quando
conscientizarmos-nos que a infância é o melhor período para imprimir a educação calçada nos valores universais do respeito, da amabilidade, que Emmanuel chamou aqui, didaticamente, de elementos cristãos. Mas aqui não é reducionismo religioso, não. Quaisquer outras religiões. Como dizia Dalai Lama, a melhor religião é aquela que forma pessoas de bem. Então aqui não é uma questão de religião ou cristianismo, é uma questão didática que Emmanuel utiliza. Quaisquer religiões quando formam pessoas de bem. A melhor é aquela que forma pessoas de bem. Então esse é o propósito de toda a ideia. Todo pensamento moral é calçado em formar pessoas de bem. Então, pais, mães, está aí a nossa tarefa, a nossa incumbência. Podemos não lograr êxito, podemos. Por talvez um pouco de falta de empenho, mas também pode ser por refratariedade do próprio espírito. Mas o importante é não deixarmos de amar e de nos dedicar a esses seres que confiaram os destinos das suas vidas nessa etapa encarnatória para os pais, aos pais, ou nos pais, ou aos pais, confiaram aos pais. Pensemos nisso. Amemos, 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 quantas vezes forem, quanto tempo for. Desistir nunca. Retroceder jamais. Isso é um título de um filme. É um título de um filme que eu assisti quando era jovem ainda, na época dos videocassetes ainda, das fitas VHS. Retroceder nunca, retroceder jamais. Nessa tarefa. E só nos pede amor e dedicação. E Dona Teresa de Brito, ela tem uma fala muito interessante. Lá no livro Vereda Familiar, ela diz assim: quando Deus vos confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que no meio em que vives, com os recursos parcos ou fartos que dispões, tereis condições de bem educá-los para a vida, educá-las para a vida das almas. Muito bonita essa frase de Dona Teresa, porque ela nos fala que capacidade nós temos, propósito nós temos. Se os recursos forem fartos ou forem parcos, continuemos. Continuemos. Desculpe que hoje a voz também está difícil. Desde aquele dia que eu comentei com vocês aqui, tá difícil, está sumindo a voz, não está muito legal. E ardendo muito a garganta de tanto ficar falando, é o dia inteiro falando. E a água fica aqui e eu esqueço de tomar. Não tem jeito. A água fica aqui do lado. A Leia coloca a água aqui e eu passo batido. Eu começo a live, daí a pouco ela já sabe que eu não trouxe a água, eu esqueço. Ela já vem, põe a água aqui do lado. Como quem diz, toma. Ela me chama por Pedro, toma Pedro. E aí eu vou me esquecendo. Mas é isso, gente. Já atingimos os nossos 60 minutos de live. Hoje ficamos só na questão 385. E desculpe se eu não abarquei a resposta, a explicação na forma que vocês gostariam. Desculpe-me, porque é o meu limite também, né? Não dá. Mas essa questão eu me debruço sempre nela. Eu sempre me debruço nela. Porque para mim ela é a chave, ela é o divisor de águas. Quando eu a li pela primeira vez, eu vi aqui o divisor de águas para a educação. Depois que eu
que eu comecei a ver essa realidade espiritual, desculpe, por uma questão pessoal, mas depois que eu vi essa realidade espiritual, depois que eu estudei li essas questões, esse tópico da infância, essa questão 383, 385, é que eu fui buscar um outro caminho, mais um caminho, vamos dizer assim. Foi quando eu fui fazer o mestrado em educação. E muitos disseram, Simão, por que você não faz o mestrado em Direito? Eu disse, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a ciência da educação, sobre a arte da educação. Foi aí que eu resolvi fazer o mestrado em educação. E lá se foram 20 anos, que eu concluí o mestrado justamente no ano 2000, então fechamos 20 anos. E de lá para cá, não é que eu me dediquei, eu busquei conhecer mais sobre a educação. E aí eu fui conhecer um trabalho muito belo, fui aprofundar num trabalho muito belo, feito aqui na cidade de Sacramento, aqui em Minas, aqui do lado da minha cidade. Educação de espíritos. E me encantei com o trabalho, que é a escola advinda da escola lá de Eurípides Barçanufo, o pensamento de Eurípides Barçanufo. E eu fui perceber que aquilo que eu estudei como novidade, não é mais há 20 anos, mas aquilo que eu estudei como novidade dos chamados pensadores modernos, pensadores, Eurípides Barçanufo trabalhava isso com maestria. Ele sim foi o mestre em educação. Eu fui perceber depois que Kardec trabalhava isso mais profundamente ainda, lá no século XIX. Eu fui perceber que os espíritos trabalhavam com a educação de espíritos. E é isso que está aqui nessa questão 385. Todas as vezes que nós lidarmos com educandos, com alunos, continuo em sala de aula até hoje, continuo lá ministrando aulas, já passei por diversos cursos, estou lá ministrando aula, feliz lá no curso de Direito, mas todas as vezes que eu olho para aquela turma que está entrando, eu tenho o privilégio de dar aula para o primeiro período e para o sétimo período. Então eu trabalho com os mesmos alunos 2 vezes, quando eles entram lá com seus 17, 18 anos, e depois lá com seus 20 anos, 20 e pouquinho. Aí eu vejo essa mudança. E quando eu olho ali, eu procuro trabalhar em sala de aula, conversando com seres espirituais. Está certo que marcando a presença do ser corporal, o diário, mas eu olho ali seres espirituais. Eu olho ali espíritos que estão ali para refletir sobre a vida, refletir sobre a disciplina, a matéria que está sendo lecionada, mas sempre nós podemos dar um sinalzinho sobre valores da vida. Só isso. Não ensino espiritismo em sala de aula, pelo amor de Deus, não é isso. Não, a escola é laica, mas os valores morais não têm religião. Os valores existenciais não têm uma religião. Eles têm existência. Então é bom a gente perceber isso e enxergar que são espíritos. Desculpe esse parêntese, muito pessoal, muito meu, desculpe-me, mas é porque foi isso aqui que estudando essa questão, é que me levou para esse mundo da educação. Eu era do mundo da administração, das ciências legais, jurídicas, e continuo agora, mas um pé na educação. E esse eu não quero tirar de jeito nenhum. Não quero mesmo, tá certo? Bom, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por essa cordialidade, essa amabilidade, essa presença de vocês, e que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus nos fortaleça, nos inspire para o nosso trabalho de seres humanos, de seres espirituais aqui encarnados. Que Deus abençoe a cada um de vocês e por essa
cordialidade, essa bondade de vocês, Deus lhes pague. Deus lhes pague e Deus abençoe cada lar, cada família, e que possamos de fato sermos os seres espirituais convivendo com outros seres espirituais, todos nós encarnados, mas enxergando essa dimensão. Até a próxima live, se Deus quiser, até domingo, às 10 da manhã, que é a live, o horário que nós fazemos as lives aos domingos, às 10 da manhã. Então, até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa noite.